Bem-vindos a esta análise onde vamos mergulhar fundo na arquitetura psicológica de um dos vilões mais complexos e fascinantes de Gotham, o Coringa. Louco? Psicopata? Anarquista? Olha, por décadas a gente tenta colocar um rótulo no Coringa. Mas a verdade é que essas descrições, elas só arranham a superfície da natureza caótica dele. E se a resposta for algo muito mais fundamental? Para entender o Coringa de verdade, a gente precisa ir além da personalidade. Precisamos investigar o que a gente poderia chamar de configurações de fábrica dele. O seu temperamento, que é a base biológica de toda a sua psique. Ok, então vamos direto ao ponto. O que é exatamente esse tal de temperamento? E qual a diferença dele para a personalidade? É isso que vamos desvendar agora. Pensa no temperamento como se fosse o alicerce de um prédio. É a parte que não muda, sabe? As configurações do sistema nervoso central que ditam nosso nível de energia, nossa reatividade emocional, a nossa orientação básica para o mundo. A personalidade, por outro lado, é o prédio que se constrói em cima disso, moldado pelas experiências e, claro, pelos traumas. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. Para resolver esse mistério, vamos usar um modelo clássico, o dos 4 temperamentos fundamentais. Primeiro, o sanguíneo. Ele é expansivo, está sempre buscando novidade, é teatral, impulsivo e, crucialmente, ele precisa de uma plateia. É como se o cérebro dele tivesse uma fome constante por novos estímulos, movido pela dopamina. Depois temos o colérico. Dominante, assertivo, focado em objetivos. Ele é o tipo que vê o mundo como um campo de batalha a ser conquistado. É o líder natural, ou o tirano. A força motriz aqui é a vontade de dominar. Em seguida, o melancólico. Esse é o pensador profundo, o introspectivo. Ele busca ordem, disciplina e tem uma necessidade imensa de perfeição. É um temperamento sensível às falhas do mundo, o que pode levar tanto ao idealismo quanto a um profundo cinismo. E por último, o fleumático. A presença calma e estável. Ele é passivo, confiável e evita conflito a todo custo. O que o move é um desejo por paz e estabilidade acima de qualquer outra coisa. Certo. Com essas 4 lentes em mãos, o diagnóstico do nosso príncipe palhaço do crime, olha, ele se torna assustadoramente claro. Quando a gente coloca esses 2 temperamentos extrovertidos lado a lado, o quebra-cabeça começa a se montar. De um lado, o sanguíneo, motivado pela diversão, pelo estímulo. Do outro, o colérico, motivado pelo poder e pelo controle. A gente já começa a ver um rascunho de um tipo bem peculiar de monstro, né? Exato. O núcleo arquetípico do Coringa é justamente a fusão desses 2 temperamentos. Ele é uma tempestade neuropsicológica perfeita, o sanguíneo colérico. E essa tabela mostra de forma brilhante como traços que poderiam ser saudáveis se transformam em patologias no Coringa. A busca por novidade vira criminalidade criativa. O carisma vira manipulação em massa. A espontaneidade se torna caos imprevisível. E a dominância, vira sadismo e tirania. Mas esse diagnóstico principal não é uma fórmula única, ele tem variações. Então vamos dar uma olhada nos arquivos de caso, nas diferentes versões do cinema e ver como cada uma explora um canto diferente desse espectro psicológico. O Coringa do Jack Nicholson, por exemplo. Ele é o gangster artista. O diagnóstico aqui é colérico sanguíneo. O que isso quer dizer? Que ele é, na essência, um gangster focado em poder, o colérico, a parte sanguínea. A teatralidade, a arte, tudo isso vira uma ferramenta para ele conseguir o que quer, controle e vingança. A arte serve ao poder. Já a versão do Heath Ledger é bem diferente. Ele é o filósofo do caos. Um diagnóstico provável, colérico melancólico. Ele é um ideólogo com uma filosofia cínica, super bem planejada. Isso é o lado melancólico. E ele usa a força implacável, o lado colérico, para provar o ponto nihilista dele. O caos que ele cria é só uma fachada para uma lógica fria e calculista. Com Joaquim Fênix, a gente tem o Arthur Fleck, a psique rompida. Aqui a análise é mais complexa. Ele começa como um melancólico fleumático, o homem introvertido, passivo, mas o trauma o quebra. E aí ele adota de forma forçada uma persona sanguíneo-colérica, violenta e reativa. Nesse caso, o Coringa não é a fonte, ele é o sintoma de um colapso mental completo. E claro, na aclamada série animada com a voz de Mark Hamill, nós temos o Showman.
Essa talvez seja a forma mais pura do arquétipo sanguíneo colérico. Ele oscila de forma violenta entre a diversão genuína à piada e uma raiva homicida. Ele vive pela performance e precisa do Batman como o escada da sua comédia mortal. Então, fica a pergunta. Por que essa dança eterna com o Batman? A teoria dos temperamentos mostra que esse conflito não é só inevitável, é quase como uma lei da física psicológica. Para entender isso, a gente precisa olhar para o Batman. Ele é o espelho oposto. O temperamento dele, melancólico-colérico. Uma missão disciplinada, introspectiva, nascida de um trauma profundo, o lado melancólico, executada com uma força e uma vontade implacáveis, o lado colérico. E aqui a gente vê a colisão. De um lado, o Batman. Contração, terra, ordem, padrões rígidos. Do outro, o Coringa. Expansão, ar, caos, quebra de padrões. Eles são forças opostas. Mas, e esse é o pulo do gato, eles têm um traço em comum, a obsessão colérica. É esse impulso compartilhado que os prende nessa batalha sem fim. Existe até uma teoria fascinante do Grant Morrison, que diz que o Coringa talvez nem seja insano. Ele pode ser super sano, alguém que se recria a cada dia para conseguir lidar com o fluxo caótico da vida moderna. E isso se encaixa perfeitamente na nossa análise. Ele seria a expressão máxima da adaptabilidade do sanguíneo, essa capacidade de não ter uma forma fixa, mas armado com a vontade destrutiva do colérico. Ele se molda para refletir a loucura que ele vê ao redor. No fim das contas, entender o temperamento do Coringa revela a mecânica do horror que ele representa. Ele é o impulso primitivo armado com a potência de um adulto. E isso nos deixa com uma pergunta final bastante inquietante. Se ele é uma espécie de alegria armada, qual é o verdadeiro perigo do impulso sem controle?